Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. E a aula de hoje vai ser sobre dinâmica, né? Antes de começar a aula, eu gostaria de dizer que não esqueça de se inscrever para receber as notificações das aulas seguintes e ativar o sino, tá certo, pessoal? Então, dinâmica é uma das partes da mecânica que estuda os movimentos dos objetos, assim também como a cinemática. No entanto, a dinâmica ela diz quem é que causa o movimento dos objetos. Então, vamos ver hoje, para ser mais específico na parte da dinâmica, os estudos das leis de Newton. Mas, antes de começar a estudar as leis de Newton, bora entender um pouco a diferença de força e força resultante. Né? Coloquei aqui conceito e definição. É como muitas pessoas se confundem, então coloquei desenho, coloquei imagens, coloquei conceito e coloquei a definição. Então, qual seria o conceito de força? Então, conceituar força é dizer o que é força. Então, força é interação entre os corpos, certo? Ó, interação entre os corpos. Observe que eu coloquei corpos no plural, porque tem que haver no mínimo dois corpos para existir a força. Aí, veja aqui um exemplo, esse rapaz aqui andando. Onde você consegue visualizar a força? Então, a força, ela pode ser notada na interação entre a superfície e o calçado do rapaz, certo? Essa interação é o que a gente chama de força. E aqui no carro, onde a gente pode visualizar esses dois rapazes nessa imagem, onde a gente consegue visualizar a força? A gente consegue visualizar a força na interação do pneu entre a superfície, das mãos desses dois jovens entre o carro, da interação entre o calçado dos pés do jovem entre a superfície. Então, como eu disse, interação entre os corpos. Observe que aqui tem os pneus, é um sistema, a superfície é outra, a mão e o carro é outro sistema, outros corpos, o calçado do jovem com a superfície. Então, para existir força, tem que haver interação. E tem que haver, no mínimo, dois corpos. Porque não tem como haver interação em um corpo. Se não há interação, não vai existir força. Então, nesse outro exemplo aqui, há uma interação das mãos desse rapaz com a corda interage tanto com a mão também quanto com a pedra. E a pedra também, por si só, vai interagir com a superfície. Como o rapaz também está interagindo com a superfície. Então, força é interação. Então, observe só, no momento que um jovem vai chutar a bola, onde é que você consegue visualizar a força? No momento que o pé interagir com a bola, certo? Essa interação entre um corpo e o outro vai fazer com que haja uma variação na velocidade desse corpo, tá certo? E qual seria a definição de força? A definição de força é força resultante. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam em um corpo. Aí eu vou dar aqui um exemplo. Tem um corpo aqui, tá certo? Essa bolinha. Vamos supor que Marcos aplica uma força nessa direção aqui. Ó, vamos supor que Marcos aplica uma força nessa direção, a força de 2 newton. Explico já porque a unidade de força é newton. Então, se Marcos aplica uma força nessa bolinha, nessa direção e nesse sentido, de 2 newton, e aqui Paulo aplica uma força nessa direção e nesse sentido, a força de 1 newton ele aplica. Qual seria a resultante? A resultante, pessoal, resultante é a soma. Então, força resultante é diferente de força. Força é a interação entre os corpos. E força resultante é a soma das forças que atuam naquele corpo. Então, como essa bolinha, as forças estão na mesma direção, horizontal. Marcos aplica uma força de 2 newton para cá. Paulo aplica uma
a força de 1 newton para cá, então essa bolinha ela tende a se movimentar nessa direção aqui. Ó. Agora, qual é a soma? A soma vai ser 1 newton, porque 2 aqui e 1 aqui, essa força que está no sentido contrário vai anular uma daqui. Então, esse objeto, essa bolinha, vai se movimentar nessa direção e nesse sentido com uma força de 1 newton. Por isso que eu não posso dizer que força é a mesma coisa de força resultante. Força é interação. Força resultante é a soma. Tá certo, pessoal? Resultante significa somar. Por isso que a definição matemática, a definição é matemática de força. A definição é essa aqui, ó, força resultante, porque nesse sistema aqui, ó, nesse corpo, existe mais que uma força, por isso que tem que ter esse Rzinho de resultante. Essa retinha aqui, ó, essa setinha em cima de força, é porque a força é uma grandeza física vetorial. Ela tem módulo, unidade, direção e sentido. Aqui é a massa do sistema e aqui é a aceleração. Como vocês podem ver, assim como força é uma grandeza física vetorial, tem módulo, unidade, direção e sentido. Para aceleração também vai ser da mesma forma. A aceleração tem módulo, unidade, direção e sentido. Tá certo, pessoal? Então, força é a interação entre os corpos. E resultante é a soma das forças que atuam em um corpo. Tá certo? E se eu colocar na prova, se cair no Enem, no vestibular, qual é a definição de força? A definição é essa aqui. Ó. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Agora vamos, já que a gente entendeu o que é força e força resultante, vamos entrar nas leis de Newton, né? Só para deixar claro, Newton não criou as leis de Newton, ele reformulou. Já existiam outras pessoas que já observavam os movimentos dos objetos, como Aristóteles, Galileu. Aristóteles, antigamente, ele tinha a concepção de que quando a gente jogava um objeto, por exemplo, aqui em cima da mesa, eu jogo um objeto, vai ter uma hora que ele vai parar. Aristóteles, ele comentava que o corpo ele parava porque ele cansava, né? E hoje a gente sabe bem que não é bem assim. E existem várias outras razões que faz um corpo parar quando a gente joga ele em uma superfície, né? Tem um atrito, tem a resistência do ar e por aí vai. Então veja só. Leis de Newton, né? Primeira lei de Newton. O que é que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a manter o seu estado de movimento ou de repouso, a menos que a não ser que uma força lhe seja aplicada. Então vamos ler até essa parte e depois a gente continua. Ó, todo o corpo tende a manter seu estado de movimento ou de repouso, certo? Então veja aqui esse primeiro exemplo. Eu tenho um copo com água, tenho uma superfície de uma folha e tenho uma moeda. O que é que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que a tendência de um corpo é manter seu estado natural, ó, seja em movimento ou seja em repouso. Se caso for aplicado uma força nesse corpo, aí vai fugir da primeira lei de Newton. Já não vai ser mais já não vai obedecer mais à primeira lei de Newton. Tá certo, pessoal? Então, qual é o estado natural de um corpo? Ou está em movimento ou está em repouso. Se uma força for aplicada nesse corpo, não obedece à primeira lei de Newton. Lembrando que a primeira lei de Newton é conhecida também como a lei da inércia. Então, voltando aqui para o primeiro exemplo, observe só. Eu vou aplicar uma força nessa folha aqui, eu vou aplicar uma força. Lembrando que eu vou aplicar uma força com a intensidade para fazer com que a força de atrito, mais para frente vocês vão ver o que é força de atrito, para fazer com que a força de atrito entre o papel e a moeda tende a zero, como se não fosse praticamente existir. Então veja só, essa moeda está interagindo tanto com a folha, né, como a folha interage com ela. Eu vou aplicar uma força aqui, vou puxar aqui essa folha.
a tendência natural dessa moeda, ela está em repouso, ela não está se movimentando, ó, ela está em repouso, essa moeda. Vou aplicar uma força para fazer com que essa moeda tenda a manter o seu estado natural dela de repouso, né? Quando eu aplico uma força, a moeda, se não fosse a gravidade, ó, a moeda estaria aqui, ó, flutuando. Quando eu puxei, era para a moeda vir aqui em cima. Por que ela não veio? Porque a força que foi aplicada não foi na moeda, foi em outro corpo, que foi a folha. Então, por consequência da gravidade, que tende a puxar todos os objetos para baixo, então a moeda caiu dentro do corpo. Tá certo, pessoal? Aí veja só o segundo exemplo. Aí o cara vem, né, andando no cavalo, tranquilo, não está segurando como deveria, e de repente o cavalo, bruscamente, ele para. Se ele para, como ele vinha a uma certa velocidade, qual era a tendência natural desse sistema? Esse sistema aqui era formado pelo cavalo e pela pessoa. A tendência natural desse sistema era movimento. Como o cavalo bruscamente parou, o corpo que estava em movimento quis estender o seu estado de movimento. A consequência disso é que ele foi jogado para frente. Se não existisse aqui força de atrito, se não existisse aqui a gravidade ou resistência do ar aqui também, a tendência desse corpo aqui, ele iria em movimento aqui, como vai a setinha do mouse. Como existe a resistência do ar, esse movimento dele aqui vai tender a parar, né? E o movimento dele vai ser em direção ao solo por causa da gravidade, que puxa todos os objetos para o solo. Tá certo, pessoal? Como o primeiro exemplo, o estado natural da moeda era em repouso, quando eu puxei isso aqui, ele ficou em repouso. Ele não veio junto com a folha. Ele caiu por conta da gravidade, mantendo assim seu estado natural de repouso. Esse daqui, o estado natural dele era de movimento, ele manteve o estado de movimento, né? Ele veio ao solo por causa da gravidade também. Aí veja só, obedecendo a primeira lei de Newton também, veja só o que aqui diz o Código de Trânsito Brasileiro. Não só o Código de Trânsito Brasileiro, como as legislações de trânsito do mundo inteiro. Porque todo condutor, como as pessoas que viajam dentro de um veículo, tem que usar o cinto de segurança. Justamente obedece à primeira lei de Newton. Imagine esse automóvel em 100 km por hora. Se ele colidir com um obstáculo, todos os objetos que estão dentro dele tendem a manter o estado de movimento natural que vinha o sistema. Então, um carro a 100 km por hora, se bater em um obstáculo, todos os objetos que estão dentro dele vão ser jogados a 100 km por hora. Então, essa última parte aqui, da primeira lei de Newton, diz que se o estado do veículo era em movimento, se o cara está com o cinto, se está com o cinto, para que ele não obedeça o estado natural do corpo que era em movimento, vai ser aplicada uma força. Através de que essa força? Do cinto de segurança. O cinto de segurança vai fazer com que o objeto não mantenha seu estado natural que era de movimento, tá certo? Outra coisa também que tem me chamado bastante atenção é essa parte aqui de trás. Eu não sei se vocês observaram, essa parte aqui de trás, onde a gente coloca a cabeça, né, o encosto, ela não é justamente só para que a gente encoste nossa cabecinha lá ou para a estética do carro. É por conta também que tem que obedecer à primeira lei de Newton. Imagine esse carro aqui, que esteja em repouso com relação ao solo. Aí vem outro veículo lá atrás, o motorista desgovernado, aí bate na traseira desse carro. O estado natural desse carro era em repouso. Como o cara veio lá atrás e quis tirar o estado natural desse objeto, quando ele bate, o carro vai ser deslocado para frente. Mas tudo que está aqui dentro desse veículo, a cabeça, por exemplo, do condutor ou dos passageiros, ela vai fazer o movimento inclinando a cabeça para trás. E esse movimento pode ser fatal, pode quebrar o pescoço da pessoa. Por isso que tem aquele encosto nos bancos dos veículos. Tá certo, pessoal? Então, primeira lei de Newton, estado natural do corpo. Se estiver em repouso, tem que manter em repouso. Se estiver em movimento, tem que manter seu estado natural de movimento. Se uma força nele for aplicada, aí muda o seu estado natural. Tá certo? A gente, quando está viajando dentro de um ônibus,
quando o motorista bruscamente pisa no freio, se você não tiver segurado, você vai ser jogado para frente. Justamente porque seu estado natural era em movimento, dentro do veículo está se movimentando, né? Então, quando ele brecou no freio, o seu corpo que mantém o estado natural de movimento. Por isso que é lançado para frente. Segunda lei de Newton. Então, preste atenção na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela é responsável por colocar um objeto em movimento e também por parar um objeto que estava em movimento. Então, se tem um objeto que estava em movimento, se eu quiser, ó aqui, ó, variar a velocidade desse corpo, ó, variação da velocidade do corpo, certo? É proporcional à força nele aplicada. Se eu quiser variar a velocidade de um corpo, né, ou aumentar a variação da velocidade, ou diminuir, eu aplico uma força nesse corpo. Então, a força, ela tanto vai variar na velocidade, tanto quanto para, quanto coloca um corpo em movimento. Eu só gostaria de chamar a atenção a uma coisa aqui para vocês. Ó. Segundo a lei de Newton, ó, a aceleração, ó, a aceleração. Vocês têm que lembrar que a aceleração ó, é variação da velocidade em função do tempo. Então, se aqui tivesse assim, ó, a aceleração de um corpo é proporcional à força nele aplicada, certo? A aceleração de um corpo é a mesma coisa que a variação da velocidade, tendo em vista que a aceleração é a variação da velocidade. Tem que ter cuidado, preste bem atenção. Se tivesse assim, que a velocidade de um corpo é proporcional à força nele aplicada, estaria errada, porque não é bem a velocidade, é a variação da velocidade. Tá certo, pessoal? Tem que ter muito cuidado com esses conceitos. E qual seria a definição? De que forma a gente pode definir a segunda lei de Newton? Então, a segunda lei de Newton, pessoal, a definição é justamente essa, que a gente viu no slide que iniciamos a aula. Então, segunda lei de Newton é definido por força resultante é igual o produto da massa pela aceleração, tá certo? Como massa do sistema é quilograma e a aceleração, a sua unidade de medida é metros por segundo ao quadrado, então a gente vai ter Newton, certo? Então, Newton em homenagem a Isaac Newton, por ter reformulado as leis de Newton. N maiúsculo de Newton. Por isso que a unidade de medida de força é Newton. Então, força resultante, soma de todas as forças externas no sistema. Ela tem que ser externa, porque não tem como haver força resultante em um sistema se as forças forem internas. Como, por exemplo, eu vou puxar o meu corpo, ó, eu aplico uma força com essa mão de 2 N para cá e aplico uma força de 1 N para cá. Eu não consigo aqui fazer com que exista uma resultante nesse sistema se as forças forem internas. O M é a massa do sistema, como eu falei, e o A, aceleração. Aí eu coloquei aqui uma observação, pessoal. Ó. Somente forças externas podem alterar o movimento do sistema. Somente forças externas. A gente, para conseguir andar, as forças externas são justamente porque meu pé vai interagir com o chão. Eu aplico uma força no chão, empurrando o chão para trás e o chão me empurra para frente. Então, as forças externas, certo? Da mesma forma, por que ninguém consegue sair dentro de areia mortífera, né? O nome da areia, né? Porque as forças são internas, né? Tem que haver uma força externa. Alguém tem que sair, tem que estar fora do sistema para aplicar uma força para você sair. Tá certo? A força resultante possui sempre o mesmo sentido da aceleração. Ó, quando a gente fala aceleração, a gente está falando da variação do movimento. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Presta atenção nessa bolinha aqui. Essa bolinha, eu aplico uma força aqui para cima de 2 N e tem um cara que aplica uma força para cá, ó, também de 2 N. Se eu amarro uma corda aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma corda. Aqui também é outra corda. Todas as duas está sendo aplicada uma força nesse objeto de 2 N. Então esse objeto, ó, a variação do movimento dele aqui,
a variação do movimento, a aceleração dele, que é a variação da velocidade, vai ser nessa direção e nesse sentido aqui, dessa risquinha preta. Então, ele vai se movimentar por aqui. Então, se a força resultante tem o mesmo sentido de aceleração, então a força resultante também está sendo representada por essa seta preta, tá certo? Ou essa reta. Outro exemplo aqui também. Outra observação. Se a força resultante for nula, aí tem duas justificativas. Se a força resultante, lembre que força resultante é a soma das forças que há no sistema. Exemplo, tem aqui esse quadrado. Eu tenho uma força 1 aplicando para cá, uma força 2 aplicando para cá. Observe que a direção é a mesma, horizontal. Se eu aplico uma força nessa direção de 2 N, outro cara aplica uma para cá de 2 N, para onde vai esse objeto? Ele não vai para lugar nenhum. Porque duas forças em sentido contrário, elas se anulam. Se ela se anula, no entanto, a força resultante vai ser nula. Matematicamente falando, vai ser zero. Certo? Então, como disse, ou não há força atuando no sistema, ou a resultante, ou a soma vetorial, ou a resultante de todas as forças no sistema é nula. É justamente isso que eu coloquei aqui. Tá certo, pessoal? Bora para o próximo slide e para a gente encerrar a nossa aula sobre as leis de Newton, né? A primeira parte da dinâmica. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que para toda ação aplicada em um corpo, existirá uma força que tem reação contrária exercida sobre o agente da ação. Então veja só, o que é que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz que tem um corpo A, que aplica ao corpo A, aplica uma força no corpo B, só que o corpo B vai reagir à força de mesma intensidade, mesmo tamanho, mesmo valor, né? Mesma direção, porque se for horizontal, a reação vai ser horizontal, mesma direção, no entanto, no sentido contrário. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Observe essa pessoa aqui andando. A pessoa andando, ela vai interagir o seu calçado que está nos pés, né, com o solo. Ela empurra o solo para trás, mas os pés aqui é o corpo A e o solo é o corpo B. Então veja só, o corpo A, que é os pés, empurra o solo para trás e o corpo B vai reagir. Ele vai reagir e vai impulsionar, aplicar uma força no calçado, empurrando a pessoa para frente. Então veja só, o corpo A aplica uma força na mesma direção, horizontal. O corpo B reage, mesma direção horizontal, mesmo tamanho, mesmo módulo da força, porém nos sentidos contrários. Do mesmo jeito, é uma pessoa nadando aqui, pessoal. Para a gente nadar, eu aplico uma força com as minhas mãos, que é o corpo A, no corpo B, que é o solo. Eu puxo a água para trás, mas a água me empurra para frente. Não é isso? Tá certo, pessoal? Outro exemplo também da terceira lei de Newton. Uma bola, né, que colide com o rosto. A bola aplica uma força no rosto. O rosto também, ao interagir a bola com o rosto também reage a essa força, né, com a mesma direção em sentido contrário, deformando assim, portanto, a bola. Tá certo? Então, o que diz a terceira lei de Newton? Que o corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B vai reagir à força de mesmo valor, mesmo módulo, né? Mesma intensidade, no entanto, sentidos contrários. Tá certo? E qual seria a definição? A definição é essa aqui. A definição da terceira lei de Newton. O corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B reage à força, né? A força B reage em A, mesma direção em sentido contrário. Então, esse sinal negativo aqui significa dizer que a força é conservativa. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de se inscrever, ativar o sino para receber a notificação das próximas aulas. Tá certo, pessoal? Então, na descrição dessa aula está o link da próxima aula. Então, até lá.